Quando o olho não consegue transformar luz em impulso nervoso, o ser humano perde mais do que a imagem, perde informação, perde capacidade de trabalho. Mas um francês que nasceu 200 anos atrás compensou essa perda, criando um sistema que mudou a vida de quem não consegue ver. Eu me sinto assim como se eu enxergasse, eu lendo Braille. Louis Braille perdeu a visão em um acidente quando era criança. Ainda jovem, ele inventou o sistema de pontos, usado até hoje. Permite a quem é cego sentir as letras com as mãos. As palavras e frases se formam e devolvem a informação, que normalmente é apenas visual. A independência de entrar em contato com a cultura, a independência de poder escrever, de poder estudar, de poder trabalhar, de poder se comunicar. Nas escolas especiais, como o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, o Braille ainda é fundamental na alfabetização. E é tão perfeito que permanece praticamente inalterado depois de quase 2 séculos. Num mundo que se transforma rapidamente, o Código Braille também incorporou evoluções tecnológicas. Na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a sensibilidade está ao alcance do toque das mãos. Cada célula significa uma letra. Então é você, mesmo que ele está soletrando o livro, está passando aqui, então está formando uma frase aqui, palavras e frases. A pessoa cega que conhece Braille, ela vai passar o dedo aqui e sentir. Aí ele vai ler outra frase lá, e passa outra frase para cá, e vai ler outra frase e está passando. Você acompanha tudo isso agora, no Espaço Aberto Ciência e Tecnologia. Louis Braille nasceu em 1809 no vilarejo de Couvray, a cerca de 40 quilômetros de Paris. Aos 3 anos de idade, ele sofreu um acidente brincando na oficina do pai, fabricante de celas, e ficou cego. Seus pais o mandaram para o Instituto Real para Jovens Cegos, na capital, considerado a primeira escola do gênero no mundo. No Instituto, Braille conheceu um antigo sistema de leitura em alto relevo, mas que não permitia a escrita. E também entrou em contato com um método criado para que os soldados franceses pudessem escrever no escuro. Este método se baseava na contagem de pontos que representavam sons. O jovem Braille aperfeiçoou esses sistemas e criou seu próprio método de leitura e escrita para cegos. Ele tinha 20 anos quando publicou um livro para explicar como funciona o Código Braille. O código tem por base 63 símbolos resultantes da combinação de 6 pontos em relevo dispostos em 2 colunas de 3 pontos. Repare que cada letra tem uma combinação diferente e o mesmo acontece com os números e sinais. O sistema Braille é usado para adaptar qualquer disciplina, da matemática à música, ao uso de deficientes visuais. Em princípio, parece complicado, mas é só na fase do beabá. De início é complicado, até te assusta. Quando você não conhece, te assusta. Mas depois que você da primeira, segunda aula, você já vai se adaptando e vai tomando gosto. Então você quer fazer aqui, quer fazer em casa, quer aprender as letras, os números. É muito bom. O Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, é a mais antiga escola de cegos da América Latina e tem hoje 670 estudantes entre crianças e adultos. O IBC é também um centro de referência no país e um porto seguro para os que precisam de apoio no caminho que leva à independência. O Brasil tem mais de 2,5 milhões de deficientes visuais e o Braille faz a ponte entre eles e a sociedade. Maria da Glória Almeida é da Comissão Brasileira de Braille, que normatiza o uso e o ensino do sistema no país. Ela explica que o código tem um papel na formação dos cegos, porque ele abre portas. Você hoje tem ferramentas, principalmente através da tecnologia, né? A parte toda de computadores, de programas, de digitalização, de livros, o audiolivro, que é importantíssimo. Todos esses instrumentos, lógico que vieram beneficiar-nos, né?
Porém, o sistema Braille, ele é o único que realmente diz a você, você foi um cidadão porque você teve esse sistema que te deu cultura, que te deu conhecimento, que te propiciou a inserção no mercado de trabalho, que realmente deu a você uma perspectiva de indivíduo pleno. Então, eu acredito sim que o sistema Braille, ele tem de ser uma unanimidade entre nós cegos no mundo inteiro. Estamos agora numa sala de aulas do Instituto Benjamin Constant, uma sala para reabilitandos, como são chamados os alunos adultos de baixa visão ou que perderam a visão e estão aqui para aprender um novo código de comunicação, que é o código Braille. O ensino é individualizado porque cada um segue um procedimento, um está mais avançado que o outro, ou o outro tem mais dificuldade, então o ensino aqui é individualizado. Né? Eles aprendem o novo código, né, que nós chamamos de sistema Braille, né, porque eles já perderam, uns conseguem ainda ler ampliado, que são os que têm baixa visão, que somos chamados no meio educacional. Mas outros necessitam mesmo do código Braille para poder continuar a sua leitura, o seu processo de formação, uns aqui ainda estudam, outros trabalham. A Mauri Coelho da Rocha teve glaucoma e perdeu a visão com medo de operar. Qual é a primeira coisa para começar a aprender o Braille? O que se tem que fazer? Bom, primeiramente tem que começar a entender os pontinhos, né? E, por exemplo, eu, como sou percussionista, tenho um dedo mais grosso e tudo mais, então ela me mostrou esse aparelhinho aqui, a senhora tá vendo aí? Esse aparelhinho é para ajudar o tato, esse né? Esse aqui é o aparelhinho para a gente entender o que é o tato, tá vendo? Eu tô soltando ele todo aqui. Tá certo. Essa aqui é uma palavra, essa aqui já é uma letra, a letra A. Se eu botar mais uma letra aqui, ele já ficou letra B. A professora Lindiane do Nascimento se formou em língua portuguesa e em espanhol e depois fez um curso de Braille para lecionar no Instituto. A criança, quando é trabalhado desde cedo, ela tem uma estimulação, desde bebê tem aquela estimulação precoce, o desenvolvimento, a sensibilidade do tato e de outros sentidos, né? Diferente do adulto, que está acostumado a usar a visão para tudo, né? Então, para eles ter essa sensibilidade que as crianças já foram treinadas desde cedo, é mais complicado. Aqui a maior dificuldade dos adultos é essa questão de usar os outros sentidos, principalmente o tato, a falta de sensibilidade, que o Braille vai ter que ser feito com o dedo mesmo. Os alunos, de um modo geral, gostam? Gostam porque aqui a gente se encontra, se fala, conversa, brinca, compreendeu? Um barra no outro, já se o senhor está enxergando, não, você parece ser cego. Então são coisas que a gente brinca aqui um com o outro, entendeu? E isso a gente vai passando, tem hora que a gente até esquece de que a gente tem esse defeito. Leonardo, vamos lá, escreve a data e o seu nome. Leonardo Antônio da Silva tem baixa visão, trabalha num colégio como inspetor de alunos e estuda nesse instituto há 5 meses. Aprender o Braille é muito mais fácil para ele do que foi ser alfabetizado numa escola normal. Leonardo já não enxergava direito aos 7 anos de idade e não entendia o que a professora escrevia no quadro negro. Ele ficou para trás no aprendizado e os professores também não enxergavam o problema do garoto. Perdi muito tempo da minha vida. Hoje poderia ser universitário, já formado. Eu só não fui porque da falha do sistema educacional que tinha na época e continua tendo até hoje. Aqui não, quando eu entrei aqui eu me sentia assim, socialmente, eu aprendi muito a lidar com preconceito pela minha cor, pela minha baixa visão, mas quando eu sentia até inútil com algumas coisas, muitas coisas que eu não fazia antes, porque eu tinha medo. Não vou fazer porque eu não enxergo. Quando eu cheguei aqui, vi os garotos correndo de um lado para o outro, o pessoal tudo fazendo como se fosse normais. Eu falei, pô, eu já tinha essa noção, eu era uma pessoa normal. Eu me senti mais útil e normal. Quanto tempo a senhora demorou para aprender Braille? Uns 2 meses. Nossa. Jato. Mas eu era criança. Sim, a criança... Tinha 7 anos. A criança aprende com mais facilidade, É né? verdade. Aí introduzimos... O domínio do código permite a pessoas como Dona Ivone trabalharem no Instituto fazendo a revisão de livros publicados em Braille. Um programa de computador desenvolvido pelo Ministério da Educação
permite que se faça transcrição para Braille de qualquer livro escrito na linguagem normal. Para fazer esse trabalho, é preciso que a pessoa que faz a transcrição também leia Braille. A visualização, antes de eu imprimir para o papel, para chegar na mão dela, eu já dou com menos erros possíveis. Então, eu já faço a quebra, tudo direitinho. Por exemplo, aqui tem um separador de um texto para o outro, como se fosse um texto em tinta. Se eu não souber Braille, eu não vou saber, porque aqui em tinta eu não tenho exatamente onde que vai cair. Uma coisa, vamos dizer, que está na minha linha 15 em tinta, em Braille vai estar 2, 3 páginas depois na linha 14. Pisar numa caixa com areia, com sapato sem salto e sapato de salto alto pode ajudar na compreensão. Medir a altura da água. A transcrição é uma parceria. Vanessa vai lendo e Dona Ivone corrige o que está errado, se faltou acento ou a diagramação está ruim. Eu me sinto assim como se eu enxergasse, eu lendo Braille. Então agora, nos supermercados, tem muita coisa escrita em Braille. Eu vou lendo tudo. Eu me sinto tão gente, muito bem mesmo. A imprensa Braille foi criada em 1946 para dar suporte aos alunos do Instituto Benjamin Constant. Hoje, ela atende a várias escolas e entidades públicas de todo o país, imprimindo livros didáticos e técnicos principalmente. O IBC também exporta livros em Braille para os demais países de língua portuguesa. Os cursos também podem atender aos estrangeiros de fala portuguesa. No setor de informática, encontramos um angolano que estava num programa de intercâmbio com o Instituto. Alberto Tiloia era militar e ficou cego há 15 anos, em consequência de confrontos. Hoje trabalha numa associação de cegos em Angola e levou para lá um sistema de comunicação que usa computadores domésticos chamado DOSVox, desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok, DOSVox, o que você deseja? O DOSVox se comunica com o usuário através da síntese de voz em português. A pessoa tem que memorizar a localização dos caracteres no teclado. À medida que ela digita, o DOSVox vai falando. Agora vou escrever, por exemplo... B-A-M-O. Quantos programas tem no DOSVox? Todos são programas de texto? Bom, não. Temos, por exemplo, temos a edição de textos, temos a impressão, temos utilitários falados, temos a rede da internet, temos outros. Sim. O senhor já está bem treinado no DOSVox? Aos 4 meses estou bem treinado. É difícil trabalhar com DOSVox? Bom, nos primeiros dias, quando a pessoa ainda estava na inocência, parecia ser um bicho de 7 cabeças. Mas depois de entrarmos, mergulharmos no sistema DOSVox, vimos que valeu a pena. Não é tão difícil, bastante a paciência e a concentração. O sistema Braille convive bem com as novas tecnologias para facilitar a vida dos deficientes visuais. A Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro já é acessível aos portadores de deficiência. Aqui nesta sala estão vários equipamentos que permitem ao cego fazer pesquisas tanto no acervo físico da biblioteca quanto no digital. Uma ideia simples e eficaz é o aparelho que aumenta letras para facilitar a leitura de quem tem baixa visão. Outras ferramentas são exemplos do avanço nas tecnologias de acessibilidade. Veja só como funciona esse leitor autônomo. A operação é simples, é parecida com um scanner. Você pega um livro, você pode abrir o livro em 2 páginas, se der aqui dentro da área do scanner, ou numa página só, deitando o livro dessa posição. E pega o livro, coloca dentro do scanner e manda o equipamento ler. O que o equipamento vai fazer? Ele vai ler, vai escanear esse livro todo, vai botar na posição certinha as colunas e linhas, como se estivesse lendo o livro de forma agora horizontal, né? E vai ler frase a frase em português. A vantagem dele é que ele tem 2 formas de comunicar. Ou você ouve o livro, vai ter uma voz sintetizada que vai falar o livro, ou ele passa essa informação para uma linha Braille, que é uma linha eletrônica,
aqui como fosse o braille escrito, né, o braille impresso, essas célulazinhas aqui vão levantando e abaixando. Então vamos ver na prática como é que funciona essas duas opções aí. Uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. Agora, é claro, é uma leitura assim linear, né? É, linear. Você pode, tem a vantagem que você pode modular a velocidade. Você não tem as nuances, né? Não tem as nuances. Essa voz sintetizada, ela respeita a vírgula, ela respeita os parágrafos, tá? Os travessões e talvez dois pontos. Não é como se fosse uma voz humana, mas permite que o cego tenha acesso a um acervo enorme através desse equipamento. Agora, vamos ver como sai em braille. O livro passa aqui nessas célulazinhas, tá vendo? Você pode reparar que essas células aqui, elas estão em alto relevo. Cada célula significa uma letra. Então, você, mesmo que ele está soletrando o livro, está passando aqui, então está formando uma frase aqui, palavras e frases. A pessoa cega que conhece braille, ela vai passar o dedo aqui e sentir. Aí ele vai ler outra frase lá, e passa outra frase para cá, e vai ler outra frase e está passando. Isso aqui é um avanço do braille usando a tecnologia. Então, quando o Luiz Braille pensou na escrita braille, ele nunca tinha pensado num negócio desse aqui que podia escrever milhões de livros. À medida que ele vai lendo, a pessoa podendo ler milhões de livros. Então, a tecnologia hoje trouxe o braille de volta. Bem, aqui nós temos uma mesa tátil, é como vocês chamam, né? E essa mesa é interessante não apenas para cegos, mas para pessoas videntes, porque ela tem atrativos, além de utilidades, para os dois grupos, né? Então, eu queria que você mostrasse isso. Sim, essa aqui é uma mesa sensível ao toque, que você desenha através do computador uma figura, né? E descreve os elementos da figura com um texto relativo àqueles elementos. E tem um programa no computador que sonoriza isso. E você permite que qualquer pessoa, a um leve toque, consiga saber o conteúdo. Estômago. Aqui no caso eu estou mostrando no estômago, aqui no intestino. Intestino grosso. Se eu der 2 toques, Dividido em 4 partes. ele detalha mais a informação. Se eu der 3 toques, ele detalha muito mais a informação. Você pode criar conteúdos pedagógicos, na sala de aula, mapas, figuras. Permite que várias crianças sem deficiência ou com deficiência participem da aula, do conteúdo pedagógico. Pra você ter uma ideia, isso em outros países tem milhares disponibilizados. Nas escolas e bibliotecas e museus e em áreas públicas também. Às vezes você entra numa área pública, você quer saber o mapa, você é cego, ou você não é cego mesmo, e tem um mapa desenhado aqui, você toca no mapa e diz aonde está o que você procura. É para tudo que envolve gráficos? Gráficos, serve para trazer o gráfico à pessoa cega também. É quase um derivativo do braille. Ele criou um alto relevo também, só que agora é gráfico. Então o cego vai passar a ver mapas que não via antes. Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste possui os estados. Região Sul. Os equipamentos criados para democratizar o acesso às novas tecnologias não estão disponíveis para a maioria das pessoas no Brasil. Motivo: o preço. A mesa tátil custa cerca de R$5.000 e pelo custo é mais interessante para escolas ou bibliotecas apenas. E o leitor autônomo não fica por menos de R$16.000. Isso significa que ser cego num país subdesenvolvido é uma deficiência muito maior do que ser cego num país desenvolvido. Significa que a deficiência, ela não depende só daquilo que o teu corpo não consegue fazer. Ela depende de em que sociedade você está e como é que isso é tratado, como é que essa dificuldade é tratada socialmente. Então ela vai ser completamente diferente conforme uma sociedade for mais avançada, mais solidária, mais democrática, melhor distribuição, né, de renda, ela vai ser completamente diferente. Você aprova esse equipamento? Ah, com certeza. Com certeza. Agora, o que você prefere, ouvir ou ler em braille?
eu, Leda, prefiro ler em braille. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque eu leio no meu ritmo, eu leio do meu jeito, com a minha interpretação, né? E além disso, porque quando eu leio em braille, eu sei como é que aquela palavra se escreve, eu sei como é que o autor fez a pontuação, eu sei o que é um parágrafo, quer dizer, eu aprendo mais e eu também apreendo mais do que está sendo comunicado através do texto. Se ele tem uma maneira de pontuar diferente, né, de fazer anotação, imagina uma poesia, é outra coisa você ler e você ouvir. A tecnologia, ela ajuda o braille, ela não se contrapõe ao braille, né? São maneiras diferentes, quer dizer, a maneira de ler no braille e a maneira de ouvir um texto, né, são complementares, né, são coisas que têm que coexistir. E a tecnologia pode ajudar a ambas. Na nossa página na internet você vai encontrar mais informações sobre este e outros assuntos do Espaço Aberto Ciência e Tecnologia. O endereço é g1.com.br/Globonews. Até semana que vem.